Eu vejo, você disse isso na apresentação do programa, um movimento extremamente positivo da parte do Lula, e a Maria Hermínia, no artigo a que você se refere, também valoriza muito isso, que foi o convite para somar com o Geraldo Alckmin. Uma coisa positiva, né? O Geraldo Alckmin é um político conservador em muitos aspectos, mas é um democrata. O Geraldo Alckmin nunca piscou para a ditadura, começa vereador no MDB e sempre foi um sujeito muito comprometido com a democracia, com sensibilidade para as questões sociais, né? Enfim, ele chama o Alckmin, espero que se concretize, que o Alckmin seja de fato o vice, e ele disse publicamente que isso era um sinal de como é que ele queria que as coisas fossem conduzidas se ele fosse eleito, se fosse candidato, se fosse eleito. Eu acho muito positivo e disse isso na época. Agora, esse é um primeiro passo, Luiz. Não basta ter uma aliança eleitoral, porque o Alckmin ajuda, o Alckmin elimina algumas resistências, o Alckmin é São Paulo, o Alckmin tem um bom nome, não é? É um desmentido dessa estupidez que diz que o Lula é um radical. O Lula não é um radical, não é um revolucionário, o Lula é um social-democrata de esquerda, não é? E fez um governo amplo. Então, é um antídoto contra tudo isso, que vai ser arguído durante a campanha. Agora, é preciso, além disso, ter um programa que seja um programa amplo. Lula fez isso na sua primeira eleição, Carta aos Brasileiros, onde você tinha um esboço de um programa, alguns compromissos que foram assumidos. Eu acho que isso é importante para que vários setores da sociedade brasileira, setores importantes, como, por exemplo, o agronegócio, que é uma grande força econômica e política em alguns estados do nosso país, né, compromissos que possam já delinear o que seria o seu governo. Porque as pessoas... Quem vai ser o Lula? Vai ser aquele que foi um bom presidente? Ou ele virá ressentido, revanchista? Ele já disse que não. Mas é preciso, então, que isso seja consubstanciado num programa envolvendo as forças políticas que tiverem condições de serem envolvidas. E quando se fala em envolver as forças políticas, também é compartilhar a gestão... Sem dúvida nenhuma, com base em um programa, claro. Não é? Porque senão vai ter que levar a cooptação, pega um partidinho aqui, um partidinho ali, a gente já sabe como é que termina isso. Então, Luiz, para a gente tentar entender, porque você tem um PSDB hoje que tem os tucanos históricos aí, você tem um novo PSDB que vem com o João Dória e tudo. Como é que fica essa miscelânea aí dentro desse pacto? O Alckmin, que faz parte aí do PSDB histórico também, como é que fica essa miscelânea? É possível reconstruir o PSDB de Covas agora dentro dessa aliança? Acho difícil. Acho muito difícil. Né? Se você observar o comportamento da bancada federal, de deputados federais do PSDB, com exceção dos de São Paulo, uma exceção honrosa, o pessoal vota com as pautas do Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Voto impresso. Você entendeu? Eu não sei como é que ficou esse regime de urgência para esse projeto ridículo de criminalizar o uso da palavra Bíblia fora do contexto religioso. Como é que foi a votação desse negócio de terra do PL das terras indígenas? É realmente muito. O PSDB encaminhou demais para a direita e os deputados, alguns levados pelas circunstâncias dos seus estados. Um deputado quer ser reeleito. Né? Quando um partido não dá a ele um norte político, não tem uma liderança que o inspire, que sinalize para a opinião pública uma determinada direção, eles querem ser reeleitos. E vão ser reeleitos nas condições que o eleitorado dos seus estados permitirem. Então, você tem muitos estados em que o bolsonarismo é forte, o deputado vai para o Bolsonaro, sem pensar que o partido quer isso ou quer aquilo. Né? É mais um sinal dessa desagregação a que eu me referi no início da nossa conversa. Nessa terceira via, você tem um partido que tem um candidato, que tem uma ideia, e um partido que o sustenta, que é o Ciro Gomes, que tem o PDT. O PDT faz uma brava luta para manter a sua identidade política, o seu programa e a lealdade ao seu candidato. O resto, meus amigos, está acontecendo o seguinte, não sei se o nosso espectador conhece a expressão
como é que chama isso? Cristianização. Que a cristianização surge num episódio quando Getúlio foi candidato a presidente. Getúlio, como todos sabemos, tinha dois principais partidos de sustentação. O PSD, não é esse PSD do Kassab, o PSD que ele forjou, e o PTB. Sai candidato à presidência, em 50. O PSD lança um candidato, Cristiano Machado, um homem respeitável de Minas Gerais. Aconteceu o seguinte, ele ficou falando sozinho, porque o pessoal do PSD fez campanha para o Getúlio, e o pobre do Cristiano Machado ficou falando sozinho. Daí o termo cristianização. Hoje, nós estamos assistindo a um fenômeno novo. Isso que era, para mim, o máximo da felonia política, você cristianizar o candidato do seu partido, virou uma tática eleitoral discutida à luz do dia. Olha, o nosso partido não pode ter candidato, não pode ser nem Lula nem Bolsonaro, porque se a gente apoia o Lula, os bolsonaristas caem fora e vice-versa. Então, vamos lançar um candidato aí que vai preencher as legendas e cada um faz o que quer. E o candidato vira um Cristiano Machado consentido. Sim. Você notou isso? Tem muito assim nesse ambiente que está surgindo. Luiz, só para entender um pouquinho. Agora, o PSDB, eu acho que o PSDB vai muito. Se você fizer hoje, olha, vamos fazer nós não temos hoje uma perspectiva muito risonha, pelo contrário. O que o PSDB procura fazer hoje, pelo menos notícias que eu tenho, é uma coligação envolvendo o MDB, que é ainda um grande partido no Brasil, né? É um herdeiro da luta pela democracia, tem que ser respeitado. Uma coisa esquisita que essa União Brasil, que tem um dos componentes que é o Democrata, que também é um partido que tem uma identidade e uma liderança clara, que é o Antônio Carlos Magalhães, esse União Brasil, que é um negócio, e esse outro que é desse pernambucano, como é que se chama? Ex-PSL. Agora deu branco aqui. Bom, juntou. Então, o PSDB está empenhado em fazer uma articulação envolvendo essas agremiações. Ter um candidato à presidência. Se conseguir isso, eu acho que você conseguirá ter um aglomerado político em condições de ser o interlocutor na implementação, uma formulação e implementação de um programa de governo que possa responder a essa exigência eleitoral, que é a derrota do Bolsonaro. Acho que pode, né? Seguramente o PDT poderá também entrar nisso, né? Superando os problemas entre o Ciro e o resto do mundo. Moro não. O Moro é o bolsonarismo granfino. O Moro não, né? Então pode surgir alguma coisa assim. Agora, o partido do Kassab também pode ser um importante interlocutor. Estou imaginando sempre a derrota do Bolsonaro. Sim. Importante interlocutor para a implementação de um programa desse, um programa democrático, envolvendo a direita, a esquerda, e em torno, sabe de quê, Luiz? Daquilo que nós já fizemos juntos, desde a Constituição de 88. Olha um pouquinho para trás, você vê quanta coisa positiva foi feita no Brasil, na área da saúde, a começar pelo SUS, na área da educação, o Fundep e o Fundef. Havia continuidade política aí. Programas de transferência de renda, né, que vem desde o Fernando Henrique, reforma agrária que foi feita durante todo esse período, uma política externa que manteve os mesmos parâmetros, não é? Então, política de direitos humanos. Isso tudo não fizemos. Meio ambiente, o Código Florestal foi uma construção feita por toda essa gente. Sim. Tem que resgatar isso e colocar num papel, como um programa de governo.